Bom dia! Vamos para mais um Café com Tarô? Bora lá! Eu tava com saudade das minhas caras por aqui. Hoje eu separei o oráculo do chá pra gente tirar uma cartinha primeiro. E aí depois a gente conversa sobre outras coisas. Vamos lá. A Estrada da Montanha. A Estrada da Montanha que diz: você está no caminho do sucesso. Gostei. Você está no caminho do sucesso. Vou pegar aqui o Rider-Waite pra gente complementar. Mas eu já amei, tá? Por mim, eu já parava aqui. Você está no caminho do sucesso, pode ir. Tá de boa, tá tudo maravilhoso. O que mais que a gente precisa saber sobre essa montanha, sobre esse caminho da montanha? Por favor. Não se preocupe. A ansiedade pode estar fazendo com que você duvide que você pegou o caminho certo. 9 de espadas aqui. 9 de espadas é aquela carta de quem coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. De quem mesmo durante o dia fica naquela ansiedade, tem ataque de pânico, rola várias coisas, né? O 9 de espadas realmente é uma carta de muita inquietude e de muito medo em relação ao futuro. Então, eu sinto que hoje a gente precisa nos dar crédito de que a gente sabe o que a gente está fazendo e de que a gente está no caminho certo para a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Sucesso, gente, sucesso é uma coisa assim, sucesso é relativo, né? O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim e pode não ser sucesso para aquela pessoa, para aquela outra, entendeu? Então, o importante é a gente saber que a gente está no caminho certo, que a gente pegou a estrada correta e que a gente está se dirigindo para onde a gente deseja ir. Então vamos sossegar nossos pensamentos, vamos sossegar nossa alma, nossa mente, tá? E ter essa certeza dentro da gente. E aí eu tô lembrando que, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, não tô lembrada, que apareceu o guardião da direção falando, era a viajante e o guardião da direção falando sobre caminho, sobre a gente escolher o caminho, sobre a gente, muitas vezes, já saíram 2 coisas aí, 3 coisas aqui, muitas vezes sobre a gente estar num impasse de não saber o que fazer. E aí eu tava aqui, estar num impasse de não saber o que fazer, eu olhei a carta que tinha saído, saíram vários, caíram assim, e eu pendurado, eu sinto que assim, depois de um período de muita análise sobre algumas coisas e de muito pensar e repensar de outras maneiras sobre as questões que a gente tem à volta, sejam elas materiais, mentais, emocionais, a gente finalmente pode ter esse alívio mental de saber que a gente está no caminho certo. A justiça. E a justiça é muito assim, aquilo é a causa e efeito, né? Então assim, se você pegou a estrada certa, não tem como você parar no destino errado. Não tem, entendeu? Vai dar tudo certo. Se Deus quiser e Deus está querendo, entendeu? Olha aqui. Pajem de espadas. E no fundo aqui um rei de copas. Vamos ver que saíram muitas cartas. Deixa eu dar uma pensada. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que para muitas pessoas, isso aqui podem ser figuras mesmo na vida da gente. Tipo, alguém mais jovem, um filho, um irmão, um amigo mais jovem. E aqui uma pessoa mais velha, que pode ser ou da própria idade, assim, se for uma pessoa adulta, ou um pouco mais velha, porque reis geralmente são pessoas mais maduras, né?
E aí eu tô pensando aqui que talvez essa preocupação envolva duas pessoas importantes na sua vida. A preocupação se você tomou atitudes corretas em relação a essas pessoas, né? Se você agiu com o seu coração no lugar certo. Que mais? Vou te falar que essa leitura é um pouquinho difícil aqui. Depois que essas duas cartas saíram aqui, eu meio que me embananei. Vamos pedir ajuda para os anjos ancestrais para a gente entender aqui o que essas duas cartas estão fazendo aqui. O cavaleiro, o pajem e o rei de copas. Por favor, dá uma luz aqui. O que eles apareceram aqui? Ah, o grande professor. Existem lições, grandes experiências espirituais pelas quais a gente está passando nesse momento e que podem envolver um amadurecimento da mente que nos leva a uma estabilidade emocional. Vamos voltar aqui para o 9 de espadas, que é uma carta de muita instabilidade mental, né? E aí, com esse pajem de espadas aqui, que é uma energia de começo, é uma energia da gente estar aprendendo a lidar com alguma coisa, eu sinto que é como se fosse assim, talvez a gente tenha que recomeçar ou começar a dar mais atenção aos nossos pensamentos, aquilo que a gente deixa que nos preocupe, aquilo que a gente leva para a cama quando a gente vai dormir, sabe? Porque é preciso que a gente obtenha um equilíbrio emocional, um bem-estar, uma satisfação de saber que a gente está no caminho certo. E essa carta aqui do grande professor, ela fala sobre a gente aprender com essas experiências. Então, eu tô sentindo aqui que até aprender um pouco também com aquilo que nos muitas vezes nos faz duvidar da gente. Por que a gente duvida que a gente está no caminho certo muitas vezes? E por que a gente deixa que esses pensamentos nos derrubem, nos façam ansiosos, nos façam tristes, deprimidos, enfim, tá? Eu vou finalizar com uma carta da deusa, porque hoje estão saindo tantas cartas. Vamos pegar uma deusa aqui. E aí a gente finaliza. Ai, que lindo. Deméter. Amo Deméter. Reconheça e aceite seus sentimentos para então expressá-los. Era o que eu estava falando aqui, né? A gente olhar para aquilo, para os pensamentos da gente, para aquilo que a gente leva para a cama. E de alguma maneira, se a gente tiver essa possibilidade, expressar para alguém, conversar com alguém, trocar uma ideia, de repente com um terapeuta, com uma amiga, enfim. Ou então expressar isso de maneira criativa, escrevendo, tá? É importante a gente olhar para isso. Não reconhecer aquilo que nos faz mal, aquilo que muitas vezes nos deixa numa situação de ansiedade, só dá mais poder para isso, tá? A gente sabendo o que é, quando aparece, a gente já está mais preparado para lidar. Deméter fala sobre sentimentos e emoções. E aí tem uma coisa super interessante sobre essa carta da Deméter, que ela fala sobre uma diferença entre os sentimentos e as emoções. O sentimento é uma coisa que vem, a gente sente e deixa passar. A emoção é algo que é como se a gente se agarrasse a isso. É mais ou menos isso, tá? Estou explicando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso. Então as emoções, muitas vezes, a gente se apega a elas, a gente deixa que elas tomem conta da gente, a gente meio que integra de alguma maneira, né? Então, Deméter fala sobre esse fluxo,
da gente sentir, mas deixar ir. Então, para quem estava ou está aí num momento de ansiedade, preocupado com o futuro, se tomou ou não as decisões certas, eu sinto que todas essas cartas aqui vêm dizer que sim, a decisão está certa e que a gente vai aprender muito, muito com o caminho que a gente tomou. Tá bom? É isso. A gente se vê amanhã nas leituras para os signos. Beleza? Beijos.